Pronto? Espera só um pouquinho. Pessoal, está sendo transmitido ao vivo, em live, e a gravação vai ficar disponível no Face e no site do PROEPRE em ação. Tá? Está lá em eventos do PROEPRE. Tá bom? Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço imensamente o convite que a professora Orli me fez para estar nessa tarde com vocês, e a professora Andréia, que teve a ideia da organização dessa tarde. E, como a gente já comentou, esse segundo momento é para falar de uma forma mais específica da BNCC na educação infantil. Eu e a Andréia participamos, né, de um momento de construção da base, e o que nós trazemos aqui, né, são algumas reflexões oriundas a partir dessa experiência. Atualmente, eu sou professora na PUC Campinas, em uma linha de pesquisa que é formação de professores e práticas pedagógicas, né? E a professora Marinês falou da questão dos professores que são formadores de professores. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu aprendi a ser professora na minha pós-graduação com a professora Orli, que nos dava essa oportunidade de trabalhar com os professores em formação continuada em cursos de extensão do PROEPRE. Então, a minha trajetória, desde então, tem sido me aprofundar nessa área, e é dessa perspectiva que eu falo, né, como formadora de professores. E da experiência, né, de mais de 20 anos em uma secretaria de educação na formação de professores. Bem, como que foi o movimento da construção da BNCC, né? De uma forma geral, não só na educação infantil, nós tivemos, em 2015, né, o MEC instituiu uma portaria, junto ao CONSED, a Undime, um grupo, né, que se mobilizou, que se reuniu para fazer a redação da primeira versão da BNCC. Então, foi um ano de muito trabalho para essa equipe e, na verdade, né, de alguns avanços, mas ainda, né, a primeira versão, se vocês puderem consultar, ela é bastante ainda provisória, né, com alguns ensaios, algumas ideias. Em 2016, né, de uma forma um pouco mais elaborada, a gente tem a segunda versão, que é divulgada pelo CONSED e Undime, para que todo o país, né, mais ou menos eu acho que foi logo no início, para que todo o país pudesse participar, né? Então, teve uma consulta online, então a primeira versão estava disponível, e ela foi bastante acessada, né? Então, alguns registros falam de 12 milhões de contribuições que a base teve, né, nesse tempo da segunda versão que estava elaborada. O que nós tivemos a participação aí, né? Os registros mostram a participação de professores, de escolas, de organizações do terceiro setor, de algumas entidades científicas. Então, foi um movimento grande a segunda versão. Depois disso, né, eles tinham um material gigantesco, a base estava também gigantesca, né? Então, a equipe que foi, né, selecionada para trabalhar na terceira versão foi uma equipe, né, que olhou de forma mais atenta como, né, que a segunda versão
poderia se tornar um documento oficial. Quais seriam os elementos que realmente contribuiriam para o entendimento do que vem a ser uma base? Nesse momento, né, e aí a gente sabe que alguns artigos, hoje a gente já tem acesso a esses artigos, colocam, né, que essa terceira versão ela foi mais direcionada por técnicos, né, por algumas entidades particulares. E, na verdade, nós que participamos, eu e a Andréia, a gente tinha um conjunto de professores de diferentes universidades. Então, lá a gente tinha representado USP, Unesp, Unicamp, a PUC, né, no meu caso. Então, eram várias pessoas e também pessoas que estavam ligadas diretamente às secretarias de educação. Então, era composta quase sempre, né, por áreas. Então, por exemplo, língua portuguesa, 2 redatores, né, sendo que, geralmente, um deles era de alguma universidade. É isso, né, Andréia? E a educação infantil não foi diferente, né? Então, nós estávamos aí em 2 redatoras. Nesse momento, né, nós fizemos várias apresentações, tivemos a participação aí de especialistas, não só na terceira versão, mas nas anteriores também, né? As versões levavam muito em consideração o parecer de alguns especialistas, tanto do Brasil como fora do Brasil. Então, o que nós fizemos? Eu e a Andréia, especificamente na base da educação infantil, a gente analisou as contribuições de estado por estado, né? Nós tivemos acesso a esse documento e fomos olhando, ticando quais eram as modificações solicitadas, o que eles pediam a mais. Então, fizemos todo um mapeamento antes de partir para essa terceira versão. Nós entregamos a terceira versão, né, e depois dessa terceira versão, nós tivemos um outro grupo que olhou para o documento como um todo, e aí a gente diz que essa última, né, tem uma denominação de 4ª versão. Nem tudo que eu e a Andréia planejamos pôde estar lá na 4ª versão, né? Ficou na terceira versão. Então, é importante, acho que a gente olhar um pouquinho para esse histórico, até para compreender e também para desmistificar algumas coisas, né, que a gente vai lendo aí, ou na mídia, ou em alguns artigos que vão colocando qual foi esse movimento da base. Quando a gente olha para a base, né, e aí eu me coloco no lugar de vocês, estando aí nas secretarias de educação e ainda participando de alguns grupos que estão muito de perto da escola, a gente tem algumas questões, né? O que a gente esperava, né? Quando lá em 2017 a gente estava esperando um ano de 2018 em que todos os estados, essa foi uma previsão do MEC, renovassem seus currículos à luz da BNCC e um processo colaborativo com os municípios, né? Aqui, eu acho que a gente pode já ter uma avaliação prévia se isso realmente aconteceu. Aconteceu, gente? Essa parceria, eu deixei até em negrito um processo colaborativo. É isso que está lá descrito, né, em algumas ações que o MEC estabeleceu. O que nós vimos, né, Andréia, foi um movimento intensivo dos estados, a gente viu isso, né, das pessoas que estavam encarregadas. É lógico que, né, os redatores, eles também, nesse movimento de 2018, a gente teve muita mudança, até de redatores, mas a gente viu um empenho muito grande do Estado. Então, provavelmente, vocês recebam, né, ou já receberam, essas versões que são estaduais. O currículo, a Andréia está me colocando que o currículo paulista ainda não foi aprovado, né? Então, assim,
Como que a gente pode garantir? Eu acho que isso, o que eu trago aqui são questões mesmo para a gente ir pensando durante esse processo de implementação da BNCC. Como que a gente pode garantir que não haja um descompasso entre o que foi proposto, né, e o que poderá ser efetivado, né? O que é que a gente espera da BNCC? E tem mais uma questão que, conversando, né, com os parceiros, com as pessoas que estão nas redes, a gente vê, e até participando, né, da primeira ação que eu e André tivemos com os redatores dos estados, depois a equipe também, houve uma mudança de equipe, a gente se questiona, né, por que a BNCC da educação infantil é considerada, para alguns, como um documento que reduz a organização curricular que as prefeituras já têm, e, para outros, ela é vista como um movimento de ampliação. Nossa, agora a gente vai ter um parâmetro, agora a gente vai ter de onde partir, né? Então, é interessante a gente observar a diferença que tem quando a gente está falando, né, por exemplo, do Estado de São Paulo e de outros estados. Então, a gente vê algumas questões que são muito pertinentes para nós, né, mas que para outros estados não são pertinentes. E o contrário também é verdadeiro. Então, só quando a gente tem esse contato, né, com redatores do Brasil todo é que a gente vai percebendo essas dimensões. Uma outra questão que muita gente tem me perguntado, né, é quanto tempo a BNCC vai levar para ser implementada de forma plena, né? Qual é o tempo? A gente tem um tempo previsto, oficial, que é até 2020, mas a gente sabe como é que isso vai ocorrer dentro das secretarias, dentro das escolas. Quanto tempo será que a gente está prevendo para que tudo isso aconteça? Uma outra questão, né? Nós vamos receber materiais, professora? Então, eu sempre me perguntam isso. Você está sabendo se o MEC está elaborando algum material orientador para, né, as escolas? Então, essa é uma dúvida, né, que nós temos também, nós não participamos, nós participamos desse momento, mas não de outros momentos de elaboração de materiais. E como que a comunidade escolar está compreendendo a BNCC na educação infantil? Então, são questões que eu acho que que nos movem, né? Nos movem os professores da universidade, movem os gestores, né, os diretores que estão na escola, e, de uma forma mais efetiva, os professores, né, que a BNCC vai impactar diretamente na organização, no meu trabalho, né, em como eu vou organizar a minha rotina. Tudo bem, gente, até aqui? Depois a gente abre para vocês também fazerem suas colocações e os seus questionamentos, né? E, durante essa trajetória também, desde que eu estive lá, né, na terceira versão até agora, eu fui conversando com as pessoas e alguns sentimentos foram retratados, né? Eu queria até que vocês percebessem se vocês se identificam com esses sentimentos ou não, né? Então, alguns professores me colocam: Jussara, mas por que o motivo de tanta mudança, né? Por que será que aquele programa olha, a gente estava gostando daquele programa, né? Parece que as crianças estavam aprendendo, parece que estava caminhando bem, por que ele não terá continuidade? Outra questão, né? Quando teremos tempo, eu acho que isso a Marinês colocou, né, que é uma luta que a gente tem que travar para estudar e refletir sobre o que nos é solicitado, né? Então, eu acho que é uma questão que a gente só pode, né, reivindicar, ou deve reivindicar. E ainda, né, é verdade que agora nós teremos, né, avaliação do tipo Provinha Brasil para as crianças da educação infantil?
A gente escuta muito. E essa é uma das perguntas que eu mais escuto. É verdade, senhora? É verdade que você participou dessa elaboração? Não é verdade, tá, gente? Acho que a Marinê já colocou isso, né? A gente jamais faria ou teria uma ação dessa. Não tivemos, não fizemos, né? E se por acaso a gente tiver alguma ação, isso vai ser posterior ao que nós participamos, né? E aí, por aí vai. Agora não pode mais isso, agora não pode mais aquilo. Com a BNCC, a gente não vai poder trabalhar determinados campos de conhecimento, e aí a gente vai questões e questões que elas estão muito no imaginário, né, dos professores, das pessoas também que estão na gestão, e algumas a gente consegue facilmente solucionar, e outras nem tanto. Elas vão, eu acredito que elas vão continuar no imaginário ou, né, continuar nessa discussão que a gente tem aqui. Eu separei, lógico, o nosso tempo é muito curto, algumas questões que eu acho que são prioritárias para o entendimento da BNCC da educação infantil agora, né? Primeiro, a gente entender que a BNCC é um documento de caráter normativo. E o que quer dizer isso, né? Ela é um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem, que são essenciais para todo aluno. Então, se ela é de caráter normativo, e por isso de todo esse movimento, diferentemente, quando a gente tinha as diretrizes, quando a gente tinha o PCN, ela vai entrar realmente agora nas escolas e vai estar, né, sendo reestruturada a partir desse movimento que iniciou agora nos estados, mas espera-se que ele chegue até a escola até 2020. Tá? Então, o objetivo da BNCC foi o de definir direitos e objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento. Foi isso que a base fez, tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental. Né? E qual a diferença, então, com o currículo? Tá? A base não é currículo, Marinê já falou isso, né? A base não é currículo. E o que é, então, currículo? Qual é a compreensão que a gente vai ter de currículo, né? Segundo esse parecer que tem aí, né, de 2009, a gente tem a definição de currículo como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes da criança com o conhecimento que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Tais práticas são efetivadas por meio das relações sociais que as crianças, desde bem pequenas, estabelecem com os professores. As outras crianças se afetam e a construção de suas identidades. Então, esse é o parecer que a gente tem sobre o currículo, né? E o que o currículo envolve? E é aí que eu acho que entra, né, o nosso papel, ou o papel da escola nesse movimento, né? O currículo envolve, né, um entendimento ou do projeto político-pedagógico ou da proposta política-pedagógica, que ele deve ser construído com a participação efetiva dos professores. Né? Então, quando a gente traz a BNCC para dentro da escola, ela tem que partir da discussão, primeiro, do projeto político-pedagógico, e de como que está construído o nosso currículo, né? De que forma, até então, até esse ano, ele está construído. Tá? E o que, né, ele vai envolver? Né? O currículo vai envolver um planejamento das situações cotidianas, né, que envolve a definição da organização de tempos, espaços e materiais, depois a Andréia vai falar um pouquinho mais disso, da efetivação,
que é aquela efetivação, que é o meu trabalho do dia a dia, o trabalho do professor da educação infantil, que é o momento em que a criança, né, e, lógico, com vocês, com os professores, estabelecem relações entre, né, ou estabelece relações na compreensão do mundo de si mesmos por meio de diferentes linguagens. Então, assim, ele vai ter esse movimento, o currículo tem esse movimento, né? E como que a gente vai avaliar esse currículo? A gente vai avaliar, né, que é aquela avaliação que acontece no dia a dia da sala de aula, que acontece nos encontros que eu tenho com os meus pares. É o momento de identificar as conquistas e as dificuldades percebidas nas práticas com as crianças e na relação dessa unidade, né, da educação infantil com um todo, com as famílias, com os pares também, possibilitando futuras ações, o planejamento de futuras ações. Então, veja, né, a gente tem um documento que é normativo, a gente tem que estudá-lo agora, a partir de agora, não tem outro jeito, não tem eu falar, não quero, né? Isso eu não vou querer, deixa para lá, né? Isso não faz parte do nosso cotidiano, vai fazer parte, né? Porque é uma exigência. É uma pena que a professora Marinês, né, saiu, mas uma das questões que eu queria fazer, né, mas aí por conta do tempo, é como que vai ser esse acompanhamento. Se ele é um documento normativo, ele tem que ter um acompanhamento, e um acompanhamento de se realmente ele está sendo efetivado. Bom, o que nós, nessa discussão, no PPP, naquele momento, deu tempo? Tá. O que nós temos que pensar? Temos que pensar na articulação, né, das 10 competências, na articulação entre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. As 10 competências, elas são descritas por um todo, para todo mundo, né? E aí, no documento, ele vem com essa definição que a professora Marinês já colocou de competências. Tá? Na educação infantil, a gente tem essa configuração, né, que são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Eu não vou me deter a eles, porque a Andréia vai falar, mas que a gente tem, em cada um desses direitos, algumas especificações que nós trabalhamos na educação infantil. E os campos de experiência, né, que tem sido também um grande nó de compreensão, que são esses campos de experiência, como eles realmente podem contribuir para a formação da criança. E aí, esses campos de experiência que são descritos, e aí no documento, eles são divididos por faixa etária, né, e também pela questão, né, de os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Nossa tarefa, né, olhando para a segunda versão, foi dar uma sequência, né, um pouco mais compreensiva aos professores, que isso, na segunda versão, alguns avaliadores criticaram que não havia coerência, por exemplo, entre esses objetivos de aprendizagem de uma faixa etária para outra. Foi isso que nós trabalhamos intensamente para manter essa coerência de progressão mesmo, né? Mais no caráter de evolução, de aprendizagem e de desenvolvimento, pensando nesses dois aspectos. Bom, a gente tem, né, 2 movimentos possíveis. Eu acredito muito nisso, né? Tenho participado de algumas discussões em algumas secretarias e tenho falado um pouco a respeito dessas questões. Ou a gente pode atuar ativamente na implementação da BNCC, eu acho que isso é uma decisão nossa, da escola, né? A partir de uma análise minuciosa dos princípios que regem o nosso PPP e a organização curricular,
A gente precisa de tempo para isso, não conseguimos fazer em 2 horas, não conseguimos fazer em 4 horas. Tá? Então, isso a gente tem que ter tempo, tem que se debruçar, né, para ver o que a gente já faz, o que a gente já faz que está muito bom e que tá, né, eu consigo enxergar essa aderência com o que a BNCC pede, e aquilo que eu já venho identificando, né, nas discussões do PPP, que ainda há necessidade da escola pensar em outros recursos, em outras estratégias, né? Então, pensando sempre nisso, o que o currículo já prevê, vocês vão falar, mas isso já tem no currículo. Ótimo, gente, né? Isso já tem, isso quer dizer, estamos caminhando numa direção interessante. E quais são esses objetivos de aprendizagem que podem ser ampliados, né? Então, a base, ela determina esses, mas nós temos que pensar na comunidade, né, que a minha escola está inserida e quais são, né, os objetivos que não estão descritos na BNCC e que consideramos que são necessários para a realidade dessa criança, para a realidade dessa minha comunidade. Ou a gente pode atuar passivamente, comprar, né, PPPs, pegar o livro, né, que estão aí já está circulando, né, alguns livros, ou fazer alguns cursos que estão gratuitamente, porque estão articulados com esses livros didáticos e que têm aulas prontas, né, aulas programadas, aulas prontas para a educação infantil. A gente tem, é só entrar na internet, vocês vão encontrar um rol de materiais nesse sentido. Então, eu acho que esses 2 movimentos a gente pode tomar decisão, né? A gente, particularmente, principalmente o meu grupo, a gente tem se dedicado a organizar grupos de estudo com os professores, chamando esses professores para, né, discutir conjuntamente entre alunos da graduação, alunos da pós-graduação, professores da universidade, professores da escola, para que a gente chegue a alguns entendimentos. Tá? E alguns elementos que eu acho que precisam ser detalhados, que nós tentamos deixar uma marca, né, Andréia, na base, mas que alguns foram bastante suprimidos. Por exemplo, a questão da intersetorialidade nas creches, a questão da atenção integral à criança, ações educacionais, ações de saúde, assistências sociais. Isso, na base, ele não descreve no texto teórico, né? A questão da avaliação da educação infantil de uma forma mais detalhada, como que deve ser isso, quais são os princípios que regem essa avaliação, a questão de, né, trabalhar não com a questão da prontidão, as crianças maduras não trabalhar com isso. Então, acho que deixar um pouquinho mais claro no PPP o que a gente quer e o que a gente não quer, né? Alguns elementos, né, nós trabalhamos com algumas sínteses, mas, de jeito nenhum, elas devem ser compreendidas como uma condição ou pré-requisito para o ensino fundamental, mas uma síntese do quê? Daquilo que deve ser garantido para a criança. E essa síntese não é, tá, gente? Acho que tem que ficar muito claro isso, ela não é uma matriz para as provinhas que andam dizendo que vai ter provinha para a educação infantil. Então, é isso, gente. Acho que algumas reflexões, né? Nosso tempo é bastante restrito, mas que suscitam aí investigações, debruçar e a tomada de posicionamento, né? Tomar algumas decisões. Não sozinha, não eu, professora, sozinha lá da minha sala, é muito difícil, mas no meu grupo, no coletivo, lá dentro da escola, e nesse fortalecimento, a gente pode, né, fazer com que a BNCC fortaleça o nosso grupo dentro da escola, se a gente aqui decidir por essa via, né? Muito obrigada. Eu passo, então, já a palavra à professora Andréia.
Eu vou tentar ser sucinta, sobrou bem pouco tempo para que eu possa destrinchar aquilo que eu fiquei para conversar com vocês. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Andréa, sou professora formadora dos cursos do PROEPRE, do Laboratório de Psicologia Genética, assim como professora colaboradora também desse laboratório. Eu também tive aí a possibilidade de participar como redatora da BNCC no segmento Educação Infantil, e eu vou começar a falar pela pergunta que a professora Jussara trouxe aí, para tentar levar isso como ponto de partida, né? Por que os motivos de tantas mudanças no segmento Educação Infantil? Primeiramente, foi para nós da educação infantil, os especialistas desse segmento de ensino, foi de grande valia e de grande importância estarmos em um documento oficial trazendo e documentando a importância desse processo de formação, né, do ser humano, desde a creche, desde o atendimento de 0 a 3 anos. Então, parte desse princípio, né, parte do princípio da valorização da educação infantil. E o ponto de partida da BNCC na educação infantil vem com o conceito de infância. Então, o quanto é importante compreender todo esse documento na educação infantil, partindo do princípio de quem que nós estamos falando. A base conversa com quem? Conversa sobre quem, quer dizer, né? Ela vai conversar sobre a infância, esse notável período do desenvolvimento humano, né? Então, enxergar a criança, o sujeito principal da base, o protagonista dessa história, como um sujeito de direitos, mas, acima de tudo, um sujeito que tem as suas singularidades, que tem as suas especificidades, que tem as suas características, que tem as suas dificuldades e as suas possibilidades de avançar no seu pleno desenvolvimento. Então, partindo desse princípio, reconhecendo a criança com suas singularidades, reconhecendo um sujeito que está em processo de desenvolvimento, tanto no aspecto físico, maturacional, quanto em suas características, as suas possibilidades, os seus interesses próprios, nesse processo que é único, é da própria criança, é o que nós chamamos de individualização, né? Trabalhar com esse conceito de infância, com certeza, vai refletir na organização didática desse currículo, dessa escola. Se eu acreditar na criança, se eu enxergar a criança como um sujeito de direitos, um sujeito que está em desenvolvimento, um sujeito que está para vir a ser, e não um sujeito que está pronto, acabado, e simplesmente ali, esperando alguém dar o comando de voz para que ele faça algo, para que ele pegue o lápis, tire a mão da cadeira e comece a fazer os trabalhinhos, né? Então, não é dessa criança que a base conversa com a gente. A base vai conversar com a gente com a criança singular, com aquele sujeito que está em franco desenvolvimento. Então, pensando nessa perspectiva, né, de começar a conversar sobre a criança, quem é essa criança, isso vai refletir em todo o processo. Vai refletir em como eu vou trabalhar, o que eu vou valorizar no dia a dia, no meu plano de aula, nas intencionalidades pedagógicas, em minhas ações educativas junto à criança. Quer dizer, eu vou prepará-la para o ensino fundamental? Ah, mas, Andréia, o sistema cobra, né? Existem algumas situações, alguns espaços que chegam até mesmo colocar metas, né? Até tal idade ele tem que reconhecer letra, até tal idade ele tem que reconhecer nomes, até tal idade ele tem que fazer isso. Então, essas, vamos chamar assim, essas aberrações, né, que tentam assassinar de uma maneira indireta, velada, a infância, o quanto que a base fala, não, gente, nós precisamos lidar com uma criança que está em desenvolvimento,
desenvolvimento. Não é aquele sujeito que vai simplesmente aprender aquilo que vai ser transmitido de qualquer maneira, por qualquer órgão sensorial, conteúdos a essas crianças. Então, começa por aí, né? Começa pelo conceito de infância. Aí, tem algo muito importante nesse documento, né, que também, como a Ju já colocou, que é o grande imbróglio da educação infantil. Né, imbróglio por quê? Infelizmente, muito poucas prefeituras têm, né, redes de ensino, têm a preocupação de fazer com que estes conceitos que a BNCC traz, eles sejam realmente significativos aos profissionais que atuam junto com as crianças. E aí faz de conta que está fazendo. E aí utilizam os objetivos de aprendizagem simplesmente como se fossem lá os objetivos do plano de ensino, e não é por aí. Né? Então, nós precisamos descortinar isso e tentar rever esse conceito de campus experiência. Então, para falar de campus experiência, né, desde a versão 1, né, já vem à tona essa ideia de campus experiência, que nos remete à minha fala inicial aqui, que parte do princípio do conceito de infância. Essa infância que precisa viver experiências, né? Essa infância que precisa ter experiências ricas e promotoras para o seu desenvolvimento, e não simplesmente atividades, e não simplesmente trabalhinhos para preencher espaços e tudo mais. Né? Não um espaço que seja escolarizante, né? Escolarizado, mas um espaço que propicia realmente o interesse da criança de ter vivências, ter inúmeras experiências, sair da latinha de lápis de cor e ir para terra, ir para carvão, ir para giz de cera, ir para aquarela. Isso requer de um profissional uma segurança muito grande em relação quais são as aprendizagens essenciais. Né? Então, o conceito de campus experiência, ele precisa ser muito bem conceituado aos nossos professores, senão nós vamos cair, infelizmente, né, na ingenuidade de transformar, né, a educação infantil em disciplinas, que é totalmente o contrário à ideia do trabalho de campus experiência. O trabalho de campus experiência, ele vem, né, até mesmo por uma perspectiva de uma abordagem italiana, e que parte desse princípio do conceito de infância. Esse conceito de infância que fica muito claro que a criança, como sendo um sujeito de direito, e respeitar esse sujeito com a possibilidade de construir uma escola que respeite as suas especificidades e que vivencie contextos favoráveis para as diversas possibilidades de aprender. Então, desvelar a possibilidade de aprender somente na mesinha, somente quando a criança está sentada na cadeirinha que ela vai aprender. Então, para isso, requer do professor um domínio, uma competência técnica para ele conseguir enxergar, né, uma sensibilidade pedagógica para ele enxergar esses campos, os campos de experiência que as crianças irão vivenciar. Então, a partir desse conceito, né, muito bem, né, compreendido pelo professor, é que ele vai poder, sim, atender aos objetivos que constam em todos os campos de experiência. Então, esses campos de experiência, né, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, o eu, o outro, nós, corpo, gestos e movimento, escuta, fala, pensamento, imaginação, traços, sons, cores, imagens, nós não podemos transformar isso em antigas denominações de áreas. Né? Transformar espaço, tempo, quantidade, aqui é matemática. Né? Eu, outro, nós, aqui é identidade. Aqui é corpo, gestos, é movimento só. Né? O que nós tínhamos... Gente, não.
são campos de experiências, eles estão interligados, né? A ideia do trabalho com campos de experiência, ele não deve ser tratado como divisões de áreas ou componentes curriculares, né? Uma didática aí que acaba o quê? Valorizando aprendizagens atomizadas, aprendizagens particulares. A ideia sempre é ampliar e aprofundar essas experiências das crianças. Como que eu faço isso, André? Né? Nós fazemos isso a partir de um professor que tenha conhecimento. Quem é essa criança? Quem é esse sujeito? Quer dizer, olha lá o conceito de infância. Nós precisamos sentar e conversar com ele. Quem é esse sujeito? Ele não é aquele sujeito que está sendo preparado para o ensino fundamental, mas ele tem características, ele tem direitos de aprendizagem que precisam ser legitimados. Onde? Nas ações educativas da escola, e não somente no ombro do professor. Da escola como um todo, da comunidade escolar, né? Para isso, eu preciso ter um professor preparado, um professor formado, um professor que realmente conheça o seu sujeito, as suas características e conheçam as suas necessidades, né? Então, a ideia não é dar um novo nome à velha forma aí de fragmentar o ensino, né? Eu tenho visto algumas práticas que nos deixa entristecida, né? Eu estava comentando aqui práticas de que professor na educação infantil ele trabalha com campo de experiência. A professora Mariazinha trabalha com campo de experiência, espaço, tempo. A outra professora vai trabalhar com outro campo de experiência, a outra com outro campo de experiência, e aí pensa, a criança fica com 3, 4 professores, 5 professores, né? Então, são essas interpretações equivocadas, ela, pelo menos na minha compreensão, na nossa compreensão, vem da limitação da valorização da educação infantil. Nós precisamos sentar não apenas o macro, ou melhor, o micro, né, só apenas os gestores, mas nós precisamos conversar com quem está lá, como a professora Marinês Fini falou, quem está com o pé no chão da fábrica, quem está ali ralando com as crianças. Ela que vai fazer o plano de aula, né? Então, se nós formos lá ver a BNCC, ela deve estar em sala de aula em 2020, por onde? Pela documentação, plano de aula, né? Então, para isso, para o professor fazer essa relação da teoria do que é a BNCC com a prática de sala de aula, ela precisa dominar, ela precisa saber o que é isso. Senão, como a Jussara disse, é uma escolha, realmente é uma decisão de cada rede e tudo mais, de cada escola, se o professor vai ser simplesmente um fazedor, ou ele vai ser aquele que vai possibilitar experiências. Só que, para ele possibilitar essas experiências, ele precisa ter conhecimento. Ele precisa ter conhecimento daqueles objetivos de aprendizagem. Eu tenho me deparado com planos de aula que o professor ele tem sido cobrado para levar o objetivo que está na base, ele copia no plano de aula. Não é isso. Aquilo é apenas a base. Aquilo é o que vai ajudar o professor a criar outros objetivos específicos, diversos outros objetivos específicos, né? Então, ele não pode simplesmente se ater àquela lista de objetivos e tentar levar aquilo para a sala de aula como sendo o único, simplesmente aquela frase, né? No papel tudo vale, né? Não, a criança não merece isso. A criança não merece isso. A nossa criança não merece isso. Então, essa ideia de campos de experiência traz o conceito de experiência, né? O que é viver? O que é ter experiências, né? Começa por aí, é viver, né? Viver realmente, não somente
preencher espaços, não somente ser aquele que vai acatar as ordens do professor, mas que ele vivencie aquilo, que ele se apaixone por aquilo, que ele esteja afetado por aquilo, né? Para isso, eu preciso reconhecer a imersão das crianças em práticas, tanto no meio físico, social, cultural, que eles possam promover aprendizagens significativas em momentos plenos de afetividade, invenções e descobertas, né? Então, olha lá, a importância do professor, ele ter o conhecimento e ele enxergar em uma situação, lá no parque, ou na hora do refeitório, ou na hora da roda, da conversa da roda, ou mesmo numa atividade de exploração de tintas, de leitura, ou mesmo de registros gráficos, de escrita, seja o que for, que o professor enxergue, naquele momento, naquela situação, diversos campos de experiência sendo articulados pela criança, né? Que ele tenha essa sensibilidade, que a criança, quando está no parque, né, brincando com os seus amigos na areia, transvasando um baldinho para outro, quer dizer, tudo isso requer do professor um outro ingrediente importante que eu vou falar, que eu vou acelerar aqui, por causa do meu tempo, que é a ideia da intencionalidade pedagógica, né? Então, a intencionalidade pedagógica, ela vem, né, ela está lá documentado, a importância do professor ter em mente o que eu vou trabalhar, né? Então, nós tivemos aí, né, no quadro histórico da educação infantil, né, algumas concepções, um tanto que, vamos colocar, distorcidas, né? 8 ou 80. Ou o laissez-faire, faça o que quiser, deixa a criança que um dia ela aprende, né? Ou o contrário, né? Ou a escolarização, ou aquela criança que tem que ficar fazendo exercícios em cima de exercícios, trabalhinhos em cima de trabalhinhos, como se ele estivesse realmente no ensino fundamental, que é muito mais conteudista, mas não que isso seja correto na minha concepção. Então, tudo isso requer que o professor, essa intencionalidade pedagógica, requer que o professor tenha essa consciência da infância, os conceitos que permeiam esse documento que vai ser articulado na construção do currículo dessa rede, né, para que ele tenha o quê? Pelo menos uma sustentação, ele tenha diretrizes para que ele possa planejar, para que ele possa avaliar, ou melhor, antes disso, que ele possa observar. Quer dizer, o que eu vou trabalhar com a minha criança? Né? Qual a minha intencionalidade ao colocar um chocalho na mão do bebê? Qual a minha intencionalidade quando eu coloco diferentes textos, diferentes portadores de textos ali, para que a minha criança se aproprie de algum registro gráfico, né? Qual a minha intencionalidade? O que está por trás disso? O que eu vou observar naquilo, né? Naquela situação, naquela experiência que a minha criança vai ter, né? Eu vou fazer alguma intervenção direta, né? Eu vou provocar algum desafio explicitamente para a minha criança. Tudo isso tem que estar bem organizado, né? Então, eu vou levar para o parque que tipo de material? Né? Eu vou levar material estruturado, não estruturado? O que eu posso observar na hora da merenda? O que eu posso observar na hora do acolhimento? Então, tudo isso, mais uma vez, requer do professor um domínio muito grande, né? De realmente, para que ele tenha uma autonomia sobre aquilo que ele faz. Então, não basta fazer. Olha a competência que a Marinês comentou aqui com a gente a princípio. Eu preciso saber fazer e saber fazer por quê. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou meramente executando, mas por qual? Né? Onde eu quero chegar? Onde será que a minha criança pode vir a chegar ofertando a ela estas experiências? Né? Então, para isso eu preciso de um trabalho coerente, um trabalho pedagógico coerente, consistente, em que essas diferentes experiências e oportunidades de aprendizagem, elas tenham sentido e ligação entre si. Né? Holisticamente, não dá para falar que
os campos de experiência, eles estão, sim, totalmente organizados, né? Vou voltar lá, né? Eles estão totalmente organizados e interligados, né? Então, alguns campos de experiências, eles se apropriam, estão mais intimamente ligados com o outro. No entanto, todas as ações educativas, né, elas podem, sim, vir a trabalhar, a explorar esses campos de experiência. Tá? Algo muito importante que vale destacar, que eu não posso deixar de falar, que é a questão dos direitos de aprendizagem, que o professor tem que utilizar esses direitos de aprendizagem até mesmo para fazer uma autoavaliação, uma autocrítica do seu trabalho, né, para ele realmente, se é um direito de aprendizagem da criança, alguém tem o dever de fazer acontecer. Né? Então, o professor ele tem que... Será que aquela atividade, eu realmente legitimei o direito da minha criança a conviver com os seus pares? Será que aquela atividade que eu propus, aquelas músicas, aquelas brincadeiras, favoreceu que as minhas crianças brincassem realmente e não simplesmente foram ali meros executores de uma musiquinha, da boneca e tudo mais? Né? Eles realmente participaram, eles exploraram, eles se expressaram, eles puderam se autoconhecer, né? Então, olha lá a importância do professor ter o conhecimento de tudo isso. Senão, gente, nós vamos ter a implantação da base frágil, né? Daqui a pouco acaba, porque ela é tão frágil, né? Fica tão frágil que qualquer coisa vai cair mesmo, né? Então, e nós estamos aí com uma oportunidade de brigar por algo importantíssimo, que é a criança, que é a infância. É isso que a base está conversando com a gente, né? Então, para isso, eu preciso ter instituições de educação infantil responsáveis em criar, pensar e estruturar um trabalho educativo que possa aí garantir a legitimidade dos seus direitos. Eu preciso favorecer e valorizar as múltiplas interlocuções dialógicas, né, entre adultos, crianças, desde bebês e entre as crianças, sempre na ideia o que nós falamos hoje, a pedagogia da escuta, né? Ouvir a criança, né? Ir ao encontro da criança e não de encontro, né? Ir ao encontro daquilo que a criança está fazendo, daquilo que ela consegue, daquilo que é possível para ela, e a partir dali eu possa, olha lá a intencionalidade pedagógica, eu possa planejar, porque eu observei, eu vou planejar, eu avalio e executo. Então, esse movimento pedagógico, ele só vai acontecer a partir do momento que o professor tenha realmente conhecimento, né, que ele conheça a base em profundidade, né, que ele estudou, ele consiga realmente interligar, estabelecer relações entre todos os objetivos de aprendizagem, para que, se no centro do processo, trabalhando com campos de experiência, a criança é o protagonista, eu preciso enxergar a rotina, né? Como é que está o tempo planejado dessa escola? Como que é a organização da creche, da pré-escola? É um tempo que atende os serviços gerais, a merendeira, ou é um tempo que atende a criança? Né? Então, o que a base está cobrando, como a Ju falou, ou melhor, o documento antes da Lu falou, é normativo, né? Então, eu tenho que atender a criança, a rotina é para a criança. Então, quanto que nós acabamos encontrando, deparando, a pressa em dar a refeição, a pressa, vamos sair rápido, gente, vamos sair, senão a gente vai perder o tempo do parque. É lastimável que as crianças vivem correndo, lastimável encontrar escolas, né, nos cursos de formação, professores relatando para a gente, mas lá na minha escola só pode ir no parque 2 vezes por semana. Como assim? Né? Mas às vezes dá para ir 3. Como assim? Né? E aí ela fica até feliz. Olha, essa semana eu consegui 3 vezes.
tem coisa errada nessa história, tem coisa errada, tem alguma coisa nesse sistema que não está funcionando direito, né? E que precisa ser revisto. Se o protagonista é a criança, é o bebê, é para ela, para ela a escola, e não para atender os interesses e possibilidades de outros funcionários. Os espaços, né, eu falo que todos, né, a escola, por mais, com menor infraestrutura, ou com infraestrutura mais deficitária que tem, ela tem um espaço. Né? E o professor precisa olhar esse espaço como algo rico, algo que realmente possa vir a favorecer o desenvolvimento da criança. Aqui tem vários alunos meus, eu gosto sempre de frisar, Fisher-Price não constrói inteligência. Né? Colher de pau e panela velha enriquece muito mais as experiências das nossas crianças. Os espaços, os materiais que são ofertados a eles, né, mais uma vez, vamos sair da latinha de lápis de cor e vamos ir além de nós, né, além dos nossos próprios hábitos, além dos nossos próprios, a nossa própria escola. Né? E a avaliação vem na base com um conceito de acompanhamento. Né? Então, eu preciso acompanhar. Não adianta você fazer uma diversidade, ou diversas sondagens. Para quê? Né? Para chegar aonde? Né? Se eu não sei o que fazer com aqueles resultados. Né? Você perde um tempo, mas você não usa. A professora Maria Inês falou, qual a serventia disso? Né? Eu preciso ter uma serventia. Então, o professor precisa acompanhar. É inadmissível que um professor faça um questionamento, uma intervenção em fevereiro, e ainda esteja com a mesma intervenção em novembro. Né? Quer dizer, e aí? O que aconteceu no meio do caminho? Né? Que pudesse realmente mudar, modificar, ampliar as experiências e o desenvolvimento das nossas crianças. Bom, gente, é isso. Né? Eu tenho ainda em mim uma grande esperança que a educação infantil ela vai cumprir o seu papel, né? O papel de promotora do desenvolvimento, mas que o caminho dessa promoção para o desenvolvimento ele seja de ricas experiências. Experiências essas que sejam realmente promotoras de alegria. A nossa querida professora Orli sempre fala, né, para nós, nós precisamos fazer com que as crianças sejam felizes. E essa é a nossa obrigação. Tá? Obrigada. Eu tenho 5 minutos para a pergunta, depois nós vamos precisar esvaziar o espaço. Alô? Eu sei que o seu tempo é curto, né, o de você e da professora Jussara, mas eu gostaria de ouvi-las um pouquinho. É mais uma questão de uma angústia que eu trago comigo, que é esse momento da criança que sai da educação infantil e vai para o fundamental. E dentro do texto da BNCC, eu senti um pouco de falta desse movimento. Então, eu gostaria de ouvi-las, né? E qual é a experiência que você pode trazer para a gente? Dá tempo ou não? Acho que a gente pode falar rapidamente, né? Que esse movimento de transição, né, até eu deixei lá como um dos tópicos que poderia ser aprofundado. A gente tentou deixar no texto, né? Essa ideia do que trabalhar nesse movimento de transição. Chegamos, né, Andréia, até compor o texto de uma forma mais longa. Mas também nós aprendemos muito, né, qual é a função da base, que esse processo poderia ficar bem para o documento da secretaria, da escola. Mas eu acho que o elemento prioritário, e aí eu volto na questão da articulação do grupo, é
a gente conseguir reunir professores, né, das séries iniciais, primeiro e segundo ano, com as professoras de educação infantil, para fazer esse movimento de estudo. Tá? Então, por isso que eu coloquei aquele gráfico como um eixo contínuo, né? Educação infantil, ensino fundamental. Então, a gente tem que encontrar espaço, né, nas escolas. Geralmente, elas são próximas, se não, às vezes, dentro da própria escola, para que a gente possa conversar mais. Né? Isso cabe ao currículo. Isso cabe ao currículo, porque a especificidade e os interesses de onde eu quero chegar e como eu vou chegar, aí é o currículo que cabe. Não sei, acho que brevemente a gente não consegue, né, responder. Mais alguma questão? Eu tenho uma pergunta aqui para a professora Andréia. Eu sou aqui da Faculdade de Educação Física e, por estar envolvido com a disciplina de educação infantil para a educação física na educação infantil, eu tenho essa preocupação e outras áreas que podem atuar na educação infantil, né? E na sua exposição, você mencionou que os campos do conhecimento são interligados. Eu não ouvi aqui nessa tarde, nenhuma vez, a questão da interdisciplinaridade. Então, eu gostaria... Não, acho que interligado. Gostaria de saber a sua opinião, como que você vê essa atuação interdisciplinar de profissionais de várias áreas na educação infantil. Uhum. E a outra pergunta, só para encerrar, se o atual currículo ou currículos de cursos de pedagogia, e aí acho que você pode falar pela pedagogia aqui da educação, contempla na formação, né, capacita os alunos a atuarem dessa forma que você preconizou, né? Você falou bastante do que o professor tem que ter para colocar esses campos de experiência em ação. Bom, realmente, eu acho que eu não fui feliz de ter expressado a palavra interdisciplinaridade. O campus de experiência, ele entra nesse âmbito, nesse conceito interdisciplinar, né? Interdisciplinar e vou um pouco além, transdisciplinar, né? Principalmente no âmbito das competências socioemocionais, porque a educação infantil é a base da construção do desenvolvimento moral e social e tudo mais. Então, o quanto a ideia da base, ela conversa, os campos de experiência, eles se conversam, né? Então, para isso, essa interdisciplinaridade, eu preciso de um professor que tenha esse domínio. Aí, eu preciso de uma formação. Talvez, realmente, os cursos de formação inicial, que é a graduação, a pedagogia, ainda não dá essa sustentação, infelizmente, né? Tanto é que nós trabalhamos aqui na Unicamp com um curso de extensão universitária e os nossos alunos no PROEPRE, a grande queixa deles é essa. Aqui, em 120 horas ou 240 horas, eu aprendi tudo aquilo que eu não aprendi no curso de pedagogia, né, em termos de prática. Então, o quanto isso ainda é lacunar na formação inicial dos nossos professores. No entanto, por isso que eu enfatizei muito, hoje, nós precisaríamos de um reforço maior, a contrapartida do âmbito federal, para ajudar as prefeituras a dar essa sustentação, a essa lacuna que ficou na formação inicial. Então, a partir de agora, nós temos aí a Base Nacional de Formação dos professores. Então, essa base nacional, ela já está pronta. Agora, como a professora Marinês falou, nós não sabemos o que vai acontecer. Tá? Gente, muito obrigada. Desculpa, mas é que nós realmente precisamos encerrar. Tá?